Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Hugo Badaró, eu sou advogado, sou especialista em arbitragem há mais de 15 anos e eu venho hoje trazer para vocês esse método alternativo de solução de conflitos. É um método totalmente legal, com previsão em lei, para que você trate as suas ações judiciais fora do poder judiciário. Pessoal, e o interessante do nosso curso de arbitragem é que, como nós vamos mostrar como constituir uma câmara de arbitragem do zero, isso é muito interessante, porque é uma possibilidade até de um novo negócio, porque no nosso curso nós ensinamos completamente como constituir a câmara de arbitragem do zero e como administrar, como gerir. Nós entregamos todos os caminhos e, concomitante a isso, para os 100 primeiros inscritos, eu vou presenteá-los com uma assessoria gratuita por 1 ano e os demais alunos serão contemplados com a assessoria, obviamente, menor, por um período menor, mas eu vou acompanhar pessoalmente cada um dos nossos alunos. Então, pessoal, é possível se olhar por um outro foco, né, na constituição da Câmara de Arbitragem, uma vez que ela é muito lucrativa, que ela chega a perceber 20%, 30%, né, do valor da causa, e falando de grandes empresas, grandes contratos, o valor pecuniário recebido aí pelas câmaras de arbitragem tem sido bastante elevado. Então aí para os empresários que pretendam constituir em conjunto aí com outros colegas empreendedores uma câmara de arbitragem, de repente para gerir processos de outros, ou não só com relação aos honorários, né? Um dos fatores que traz bastante interesse aí na constituição de uma câmara de arbitragem é o fato dela ser uma entidade sem fins lucrativos, ou seja, ela não está sujeita a recolhimento de impostos, tá, pessoal? Então, porque assim, a arbitragem, a Câmara de Arbitragem, ela não vem como concorrente do Poder Judiciário, ela vai trabalhar lado a lado, tá? Auxiliando a desafogar o Poder Judiciário. Então, o Estado dá à entidade de arbitragem esse incentivo. Então, pessoal, a entidade ela vai funcionar autônoma, vai receber honorários de todas as ações que for submetida àquela entidade. A Câmara de Arbitragem ela funciona com baixo custo de aluguel, um baixíssimo custo de investimento, e ela traz grandes resultados e honorários expressivos, tá? E com esse auxílio aí, com esse benefício de ser uma entidade sem fins lucrativos, a procura por essa forma aí de trabalho tem sido muito grande, tá, pessoal? Então, no meu curso de arbitragem, ele vai funcionar da seguinte maneira: ele vai ser um curso híbrido. Ele vai ser dividido em 2 fases. Uma primeira fase 100% online e uma segunda fase de uma assessoria diretamente comigo. Tá, pessoal? Então eu vou ensinar como constituir essa entidade, essa Câmara de Arbitragem do zero, como administrar, como é feito a gestão de todo o corpo da diretoria. Eu vou formar os árbitros, eu vou fazer esse negócio funcionar, tá, pessoal? Com investimento muito baixo, acredito que com menos de R$10.000 vocês consigam colocar uma câmara de arbitragem em funcionamento. Então conto com vocês
para o nosso curso de arbitragem. Vou presentear os 100 primeiros inscritos com 1 ano de assessoria gratuita. Então eu vou acompanhar, pessoal, as 100 primeiras entidades por 1 ano. E os demais alunos eu presentearei com assessoria de 3 meses, para que seja constituída essa entidade da forma mais segura e legal possível. Então aguardo vocês, pessoal. É óbvio que quando uma empresa cresce, junto com o seu faturamento, vem as possíveis ações judiciais, a probabilidade de que o empresário, o empreendedor tenha que lidar com ação, isso é muito grande. E a partir do momento que essas ações são remetidas ao Poder Judiciário, o empreendedor, o empresário, ele fica atrelado a um longo tempo, um desgaste de tempo, desperdício de dinheiro e uma série de fatores pela superlotação, pela sobrecarga que o Estado tem com a solução de milhões de processos que são distribuídos anualmente. E sabemos que a partir desse cenário existem diversos fatores, como por exemplo, uma simples busca num pesquisador da internet vai discriminar ali diversas ações judiciais contra aquele estabelecimento, como diversos outros, digamos que prejuízos, ao enfrentar uma ação judicial. E hoje eu venho trazer para vocês esse método alternativo com a solução do seu problema. Hoje, pessoal, existem alguns métodos alternativos de solução de conflitos. São eles os mais comuns: a mediação, a conciliação e a arbitragem. A mediação é quando um terceiro facilita o contato entre as partes e aonde esse diálogo acontece, mas esse mediador ele apenas coloca as partes em acordo, em contato. Na figura do conciliador, ele já é um pouco diferente. O conciliador, ele já é mais ativo, ele faz sugestões para uma resolução, para que uma parte, digamos, em uma cobrança, que uma parte deixe de receber os juros, que a outra possa pagar em um parcelamento, e ele faz essas sugestões buscando ali um acordo. E na arbitragem é um pouco diferente. As partes vão nomear um terceiro e esse terceiro vai decidir com base no direito ou não qual parte tem razão e como vai ser julgado aquilo. Então, o que é arbitragem? Arbitragem é um método alternativo de solução de conflitos. A arbitragem ela vem sendo muito utilizada no mercado internacional. Os contratos celebrados pela Petrobras, por exemplo, são todos remetidos à arbitragem. E diversas outras grandes empresas em grandes relações internacionais, essas grandes empresas já deixaram de utilizar o judiciário e passaram a utilizar do meio de arbitragem. Esse método alternativo é um método futurista e que será muito utilizado nos próximos anos. A arbitragem, diferentemente do que aparenta, ela é muito antiga. O método de arbitragem ela é utilizada antes mesmo do Poder Judiciário existir, onde duas pessoas conflitantes repassavam a um terceiro esse poder de juiz, onde um terceiro, um árbitro, decidiria ali a questão. Futuramente, posteriormente, o Estado assumiu esse papel e através dos conhecidos juízes que nós temos hoje, os desembargadores, ministros, é feito esse controle através do Estado.
E a arbitragem ela vem sendo aplicada no Brasil há muito tempo, desde a época do Império. No ano de 1996, a arbitragem foi regulamentada processualmente, administrativamente, todos os seus procedimentos, através da Lei 9.307 de 96. A partir desse ano, a arbitragem ficou consolidada e posteriormente tivemos algumas outras modificações no Código de Processo Civil, tivemos decisão do STF reconhecendo a arbitragem e hoje a arbitragem ela é muito utilizada. Como funciona a arbitragem? A arbitragem ela pode ser usada em dois momentos. Por exemplo, um acidente de automóvel. Acontece ali em um cruzamento, uma batida entre dois carros, e ambos os motoristas procuram um tribunal de arbitragem. Esse conflito, o acidente em si ele já ocorreu, certo? Nesse momento, a utilização da arbitragem não é obrigatória. Ela é basicamente convencional. As partes são chamadas ali à Câmara de Arbitragem e ambas as partes concordando, passada ao árbitro esse poder de decisão. E a partir dali, através de perícia ou não, a oitiva de testemunhas, esse árbitro vai julgar aquela questão como o juiz togado faria. E aquela sentença vai ter o mesmo resultado jurídico, a mesma eficácia jurídica que uma sentença proferida pelo Poder Judiciário. A segunda forma de utilização da arbitragem, ela já é a preventiva, através da cláusula compromissória. O que é isso, pessoal? Em todos os contratos, existe ali uma opção de eleição de foro. Fique eleito o foro da comarca de Belo Horizonte, da comarca de São Paulo, para resolução do conflito oriundo deste contrato. Então, digamos assim, pessoal, um exemplo. Um contrato de compra e venda é firmado em Curitiba. Eventualmente, uma ação judicial que for movida, digamos que uma parte é de São Paulo e a outra é de Curitiba, mas esse contrato foi firmado em Curitiba com a cláusula de eleição de foro em Curitiba, qualquer processo relativo àquele contrato, ele deverá ser discutido em Curitiba, porque a competência ali já está estabelecida no contrato.